com boa parte do pensamento socrático, a verdade para ele era absoluta. Então, se preocupava em encontrar um conceito que fosse universal, ou seja, que valesse para todas as pessoas em qualquer parte do tempo e do espaço. Tá? Resumindo, isso daí é a verdade absoluta. Então, ela tem que ser universal, ela tem que valer para todas as pessoas do mundo. 2 mais 2 é 4. Até que se prove o contrário, em qualquer parte do globo terrestre, 2 mais 2 é 4. Pronto. Tá? Então, a universalidade é, na verdade, uma das grandes características da filosofia. Isso, quem chamou a atenção foi Sócrates. Porém, os sofistas eram considerados relativistas. Anotem aí, né? Verdade absoluta, Sócrates, verdade absoluta, e os sofistas, vocês podem trabalhar com a verdade relativa. Então, se para Sócrates a verdade absoluta, para os sofistas essa verdade ela é relativa. Então, olha só. Porém, os sofistas eram considerados relativistas, ou seja, para eles não existia uma verdade universal, não existia uma verdade absoluta para que pudesse ser conhecida. Tudo, na verdade, não passa de opinião ou da conveniência do mais forte, né? Esse mais forte aqui não é necessariamente, né, fazer o gesto do Gabigol, não é necessariamente o mais forte, tá? Mais forte fisicamente, mas o mais forte aqui intelectualmente. Um exemplo, ó, eu vou trazer algo bem real. O Brasil hoje praticamente, né, é dividido em duas partes. De um lado, né, aqueles que apoiam ou concordam com o presidente Bolsonaro e aqueles que são contra, né, de esquerdistas, esquerdopatas, etc, etc. Veja bem, eu comungo com as ideias de um grupo, então tudo aquilo, tá? Então, aqui do ponto de vista, depende muito do lado em que você está, né? Então, até nós vamos trabalhar isso depois em sociologia com Durkheim, a questão da neutralidade, né, da verdade. Os sofistas usavam a retórica e da oratória, né? Muitos sofistas dominavam, entre outras técnicas, a arte da palavra ou do discurso, e estudavam os mecanismos de argumentação e convencimento utilizados nas discussões e cobravam para ensiná-los. Tá? Alguns afirmam que foram os primeiros professores particulares da história. Veja bem, aqui é uma outra diferença. Eu estou construindo aqui uma diferença entre o pensamento oposto de Sócrates e sofistas. Essa já é a segunda característica. A segunda diferença. Qual é a primeira diferença? Para Sócrates, a verdade é absoluta. Os sofistas, ela é relativa. A segunda está aqui no slide, né? Os sofistas cobravam para ensinar, Sócrates não, tá? Então, quero frisar isso daí, deixar bem claro. O sofista é um professor ambulante, né? Sócrates é alguém ligado ao destino da cidade. Sócrates, só para vocês terem uma ideia, o Sócrates nem gostava que chamava ele de professor, tá? Porque para ele na verdade, o mestre ele tem a obrigação de transmitir para as pessoas tudo aquilo que ele sabe de forma gratuita, sem cobrar por isso. O sofista cobra para ensinar. Sócrates vive sua vida e essa confunde-se com a vida filosófica. Filosofar não é profissão, é atividade do homem livre. Esse é o pensamento de Sócrates. O sofista sabe tudo, entre aspas, e transmite um saber pronto, sem crítica, que Platão identifica como uma mercadoria, que o sofista exibe e vende. Então, Sócrates diz nada saber e, colocando-se no nível do seu intelector, dirige uma aventura dialética em busca da verdade. Como é que é o nome disso? Maiêutica. Então, percebam que são dois modelos opostos. O sofista ele é muito semelhante ao professor de hoje, né?
Então, ele transmite um saber pronto. O professor, sim, né? Sem cuidado com a generalização. Nem todos são assim. Então, ele transfere ao conhecimento, e esse conhecimento ele é acrítico, ele não tem crítica. Enquanto que Sócrates, com a maêutica, ele vai estimular esse lado crítico das pessoas, tá? E só para, antes de passar aqui, deixar bem claro, para Sócrates, todos tinham direito à educação, deveriam ter direito ao conhecimento, esse conhecimento gratuito e sem restrição, tá? Sem restrição. Geralmente as questões que aparecem no Enem e vestibulares, geralmente traz a figura desse cidadão, Protágoras. Protágoras é um dos principais, né, talvez o mais notável dentre eles, mais notável dos sofistas. Tá? Então, o homem, ele tem uma frase que é muito cobrada, né, nas provas. O homem é a medida de todas as coisas. O que é isso, professor? O homem é a medida de todas as coisas. O homem tem um pouquinho de tudo. Tá? De todas as experiências, tudo aquilo que ele adquire. Tá? Esse homem, à medida de todas as coisas, é a marca do relativismo. Ou seja, o homem ele é influenciado o tempo todo. Tá? Alguém pode estar falando, professor, como é que os sofistas aprendiam, sendo que naquela época não se tinha escola? Então, os sofistas, todos eles, passaram pela filosofia, se tornaram filósofos, e depois eles vão partir para um caminho, tá? Eles vão se afastar da filosofia e vai criar um movimento, criar uma corrente chamada de sofista. Tá? Então, Protágoras era filósofo, tudo que ele aprendeu ele o fez com a filosofia, e a partir daí, então, ele começou a cobrar por isso, e aí, então, ele se torna um dos, se não o mais, né, notável dos sofistas, Protágoras. Tá? Então, Protágoras foi filósofo, deixa a filosofia, e aí vai por quê? Qual que é a diferença, né, desses dois comportamentos? Quando ele era filósofo, ele não cobrava para ensinar. Quando ele se torna sofista, ele é né, ele segue a onda, segue o fluxo, e de uma certa maneira ele começou a cobrar por esse ensinamento. Repetindo, para Sócrates, o verdadeiro filósofo ele não cobra para ensinar. Tá bom, gente? Aqui nós temos a cena, né? Deixa eu ver. Deixa eu só pular aqui, depois eu volto um pouquinho. Depois eu volto na condenação de morte. Eu vou procurar seguir aí a sequência do livro. E ele vai falar das figuras de Sócrates. Né? Eu falei na aula passada que aquilo que nós sabemos de Sócrates veio através de outros pensadores. Essa aqui, os três grandes filósofos, tá? Nós estamos dando Sócrates, depois nós vamos estudar Platão, depois nós vamos estudar Aristóteles. Eu estou falando isso daqui porque eu vou precisar disso, desse entendimento. Esses foram os três grandes filósofos gregos. Então, Sócrates foi discípulo, Sócrates foi mestre de Platão, que por sua vez foi mestre de Aristóteles. Essa é a sequência, ó, Sócrates, Platão e Aristóteles, tá? Só para reforçar isso daí. O que o livro quer dizer com as figuras de Sócrates? Como Sócrates não deixou nada escrito, aquilo que nós sabemos veio através de outros pensadores, de outros filósofos, que segue aí, né, ele vai falar a figura de Sócrates, vai falar aqui a grande pergunta, né, quem foi Sócrates, qual era a sua visão acerca, né, da filosofia, como é que essas informações chegaram até nós. E aí a gente parte, né, para a visão dos pensadores. Então, nós temos aí o Sócrates, na página 40, o Sócrates de Aristófanes, o Sócrates de Xenofonte e o Sócrates de Aristóteles. O que é isso? Como é que esses pensadores viam Sócrates? Tá? Para o Aristófanes, na página 40, ele vai dizer, né, lá na obra As Nuvens, ele vai concordar com aquelas acusações que foram feitas a Sócrates. Tá? Então, ele vai apresentar o Sócrates como um falso sábio, né? Alguém responsável por corromper a juventude e voltar-se contra os deuses. A visão que Aristófanes tem é uma visão de que o Sócrates foi um manipulador. E, então, ele vai concordar com a aristocracia da época.
né? Então, o Sócrates escrito por Aristófanes é ambíguo porque, ao mesmo tempo que é representado como um sofista, apenas interessado em tirar dinheiro dos que procuram, é retratado como uma pessoa pobre, com roupas modestas, descalço, habitante de um casebre. Ou seja, ele de fato acredita que Sócrates manipulava as pessoas. Ele acreditava que Sócrates também era um sofista. Tá? Na página 41, o Sócrates de Xenofonte... Oi. Quem chamou? Aristófanes. Tá aí, ó, o Sócrates de Aristófanes. Tá? Aí na página 41, o Sócrates de Xenofonte. O que é isso, o Sócrates de Xenofonte? Como é que o Xenofonte ele descrevia Sócrates? Né? Então, nós temos aí, para Xenofontes, ele procurou refutar as acusações que levaram o grande pensador à morte. Tá? Ele também destacou sua vida simples e seu ensino por meio dos chamados diálogos socráticos, que vocês viram ano passado e que eu falei na aula passada, e a importância, né? A transmissão do conhecimento se dava através do diálogo. Sócrates, então, ele conversava, ele dialogava com as pessoas, e a partir desse diálogo surgiu o conhecimento que eu falei, né, na semana passada, o método socrático chamado maíldico. Tá? Aí ele vai falar um pouquinho do Hegel, né? O Hegel é um filósofo que vocês vão estudar o ano que vem, mas Hegel vai dizer que tudo que nós sabemos sobre Sócrates é muito mais em função de Xenofonte do que de Platão. Tá? Então, é só essa passagem aí. E o Aristóteles, também na página 41, o Aristóteles vai dizer o seguinte, que aquilo que se tem de informação meio que, vamos dizer assim, meio que imprecisa, né? Até que ponto o Aristóteles faz um questionamento, até que ponto o que nós sabemos sobre Sócrates, de fato, aconteceu e o que de fato é da cabeça de seu mestre Platão. Tá? Então, na página 41, vai justamente trazer o Aristóteles, ele vive um certo tempo depois, né, ele não conheceu Aristóteles, né? Perdão, Aristóteles não conheceu Sócrates pessoalmente, tá? Pela questão da diferença cronológica, mas o Aristóteles vai fazer o seguinte questionamento: rapaz, o questionamento vai fazer o seguinte: o que de fato existiu e o que de fato foi algo, né, criado por esse cidadão aqui, ó, o Platão, tá? Então Aristóteles vai fazer esse questionamento. E na página 42 vem então o Sócrates de Platão, né? Então, para Platão, Sócrates foi um ser, vamos dizer assim, extremamente iluminado, extremamente importante, né? Ajudou a sociedade com ideias, né? Importantes para o desenvolvimento da filosofia, da educação, tá? Então, ele era uma pessoa extremamente simples, humilde, né? As suas vestimentas, morreu pobre, tinha totais condições de cobrar, de se tornar um sofista, não se tornou. A visão que ele tem é diferente lá de Aristófanes. Aristófanes dizia que o Sócrates não era tão bonzinho assim. Então, veja bem, eu quero que vocês entendam, né? O autor do livro, ele traz, né, informações para que vocês tenham condições de entender que a figura de Sócrates é uma figura que não é tão unânime assim, né? Tem pessoas que concordam, tem pessoas que vão valorizar, tem pessoas que vão desvalorizar, mas o que ficou para a gente, eu falo para a gente, para o mundo ocidental, eu falo para o mundo ocidental porque a referência da filosofia, a referência do mundo ocidental é a filosofia grega, tá? Independentemente dos que concordam ou discordam, a figura desse cidadão aí, ela é central na história da filosofia, tá? Amando ou odiando, Sócrates, ele é uma figura central, é um divisor de águas na filosofia. Tá ok, gente? Posso continuar? Alguém tem alguma pergunta? Tudo certinho, gente? Rapaz. Aí, então, o livro vai falar do diálogo socrático, eu já falei, né? A questão da maturidade.
ele vai falar do julgamento, para mim finalizar aqui o capítulo, né? Eu não sei, não sei, acho que foi na primeira série, alguém perguntou se Sócrates foi condenado à morte, não foi? Foi aqui em Barreira, gente? Sim. Tá. Deixa eu voltar lá agora. Essa cena é de 1787, tá? É uma encenação, como eu disse na aula passada, dos momentos finais, né, de Sócrates, que ele foi julgado e ele foi condenado à morte, tá? Em função de suas ideias inovadoras para a sociedade, né, começa a atrair a atenção de muitos jovens atenienses, né? Ele tinha o hábito de, falei na aula passada, de caminhar, né, conversando com as pessoas, e isso atraiu a atenção de muitas pessoas, principalmente jovens, porque o jovem ele quer saber das novidades, né? Ele não só quer saber das novidades, mas ele é mais suscetível a mudanças, né? Ele é menos, vamos dizer assim, ele é mais curioso, tá? Suas qualidades de orador, Sócrates era um exímio orador, e sua inteligência também colaboraram para o aumento de sua popularidade. Sócrates ficou uma pessoa popular, tá? E aonde ele ia, ele começava a atrair as pessoas e começava você tinha até seguidores, né? Não o seguidor que nós temos hoje, o seguidor virtual das redes sociais, mas ele tinha pessoas que caminhavam e onde ele ia, onde ele chegava, ele chamava atenção. Temendo algum tipo de mudança na sociedade, a elite mais conservadora, a aristocracia de Atenas, começa a encarar Sócrates como um inimigo público e um agitador potencial. Eu falei isso daqui na aula passada. Ele vai estimular, né, qual que é a grande novidade que ele apresenta? A grande novidade é a busca pelo conhecimento. Ele vai estimular as pessoas a buscarem conhecimento. Falei na aula passada, né? Só sei que nada sei. O primeiro caminho para você alcançar o conhecimento, você buscar o conhecimento, você descobrir que você é ignorante. E aquilo ali, então, começou a gerar um movimento e as pessoas começaram a se ligar, né? Ficar ligados no movimento, que ali, então, levaria as pessoas o conhecimento da realidade em si, né? E isso começou a preocupar. Eu falei isso na aula passada. Isso incomodou muitas pessoas, né? Foi preso acusado de pretender subverter a ordem social, corromper a juventude e provocar as mudanças na religião grega. Então vocês coloquem aí, isso está no livro, mas ele foi acusado de 2 crimes na época: ateísmo, tá? Quando ele fala subverter a ordem social, é ateísmo, e corromper a juventude, né? E provocar mudanças na religião grega. Em linhas gerais, foram 2... Na página 45, professor. Na página 45, sim, é verdade. Obrigado, Júlio. Resumindo, né? Ele então vai trazer... foi acusado então de corromper a juventude e ateísmo. Tá? É uma acusação. Em sua cela foi condenado a suicidar-se tomando o veneno chamado cicuta, em 399 a.C. A imagem que tem no livro de vocês, no livro, deixa eu ver aqui, está na página 33, tá? Que é exatamente, deixa eu ver aqui, exatamente essa imagem que eu projetei aqui para vocês, tá? Agora, repetindo, tá? Tomar muito cuidado, porque essa imagem aqui é de 1787, né? 2.000 anos depois do acontecido. Então, na verdade, isso daqui é algo que estava na cabeça, né, do artista Lúcio, e ele vai justamente, ele imaginou, essa imagem o que na cabeça do artista aconteceu lá atrás, tá? E eu só queria reforçar para vocês que esses argumentos, eles foram, vamos dizer assim, forçaram a amizade, tá?
forçaram a amizade porque, primeiro, Sócrates não pregava o ateísmo, tá? O que ele fazia? Ele rompeu, ou pelo menos tentou romper, com com a influência mitológica que ainda existia na vida das pessoas. Não sei se vocês estão lembrados, né? Espero que sim, mas a filosofia ela rompeu com o pensamento mitológico, tá? E Sócrates ele dizia o seguinte, fala, gente, como o ser humano é um ser racional, nós somos responsáveis pelo que nós fazemos, tá? Então, se você buscar o conhecimento, se você utilizar a racionalidade, você vai estar mais próximo da realidade. Isso não é ateísmo, tá? Então, ele não pregava ateísmo. E segundo, corrupção da juventude, eu não consigo, por mais que eu me esforce, eu não consigo, eu e outros, né, filósofos, nós não conseguimos assim encontrar a corrupção da juventude. Tá? O que ele fazia? O que ele pregava? A busca pelo conhecimento, né? a desenvolver o intelecto. Então, muitos jovens caminhavam, né? E ele foi ganhando popularidade. Então, ele chegava para os jovens e falava assim, galera, é o seguinte, vocês, como jovens, vocês precisam entender a sua realidade. Vocês precisam buscar o conhecimento. E isso começou a incomodar. Então, esses dois argumentos, por mais que Aristófanes concordasse, né, com lá o ateísmo e a corrupção da juventude, por mais que eu me esforce, eu não consigo identificar isso, tá? Eu não consigo identificar. Mas, como fui alertado aí pela Júlia, na página 45, nós temos então as acusações. E essas acusações, aí ele foi julgado e foi condenado. Ele tinha a possibilidade de sofrer o perdão da pena. Tá? Ele tinha a oportunidade de sofrer o perdão, desde que ele assumisse, tá? Desde que ele concordasse com as acusações. Ele não concordou. Inclusive, nessa imagem, tá? Nessa imagem, ele está muito tranquilo, né? Eu sei que eu já trabalhei isso na aula passada, né? Ele está muito tranquilo, mas as pessoas que estão à sua volta, ele não estão, né? Então tem aqui a figura do Alcebiades, que era um dos seus principais amigos e membro do Estado, foi ele que responsável por entregar o cálice, né, de cicuta a Sócrates. Então ele, particularmente, ele não estava preocupado com a morte, até mesmo porque ele acreditava que não existia nada além da morte. E ele também acreditava que aquilo que ele trazia de novo poderia emancipar, poderia fazer com que a sociedade alcançasse um nível, tá, cada vez mais alto, né? Foi o que eu falei, não sei se foi aqui ou se foi no 9º ano, né? Nós estamos conversando aqui agora, eu estou aqui na minha casa e vocês aí na casa de vocês. Um responsável por isso foi Sócrates. Por quê? Como ele defendia o desenvolvimento do intelecto, ele acreditava que o ser humano, se fosse racional, ele ia alcançar níveis cada vez, né, mais altos, a sociedade ia se desenvolver a tal ponto que a racionalidade humana, a capacidade que o ser humano tem, ela é ilimitada. A gente não sabe racionalmente onde que nós podemos chegar, tá? Então ele foi condenado, bebeu o veneno, morreu, e a partir daí tudo que vem depois, né, vocês vão descobrir, né, são cenas do próximo capítulo, e ele fica marcado então para a história do mundo ocidental, tá? De tal forma que a gente está estudando ele hoje, dia 22 de abril de 2020. Né? Isso foi 399 a.C., nós estamos estudando isso em 2020, né? Dia 22 de abril de 2020. Tá ok, galera? Alguma dúvida, pessoal? Alguma pergunta? Professor, Pois não. sobre Platão e Sócrates, você falou que Sócrates não conhecia Platão ou Platão Não, não. conheceu ele quando mais velho? Não. Eu disse que Aristóteles não conheceu Sócrates. Ah, Tá? Foi Aristóteles. Por isso que eu trouxe aquela imagem, Daniela, aqui, ó.
Cadê? Eu vou... Aqui. Essa imagem é a sequência dos 3 grandes filósofos gregos. Tá? Essa é a sequência. Nós estamos estudando Sócrates, depois nós vamos estudar Platão, depois nós vamos estudar Aristóteles. O que eu disse foi que Aristóteles não teve contato com Sócrates. O que Aristóteles conheceu, ficou sabendo, foi através de Platão, Xenofonte e Aristóteles. Tá? Até mesmo porque, imagine aí vocês, né, o tanto que era difícil, Daniela, em primeira série, você ficar sabendo de outro filósofo, sendo que naquela época você não tinha escola, você não tinha papel, você não tinha correspondência. Então, era a transmissão de uma pessoa para outra. E se Sócrates não deixou nada escrito, aí pronto, aí que fica difícil mesmo. Tá bom, Daniela? Tá bom, obrigada. Antes de alguém fazer uma pergunta, eu só queria... tem algumas pessoas, tá? Aqui é só a título de conhecimento mesmo. Tem algumas pessoas que associam a imagem de Sócrates à de Jesus Cristo. Algumas características que está presente nos dois, tá? Eu particularmente não achei assim isso escrito em nenhum livro, tá? Isso eu pesquisei na internet. Algumas pessoas que defendem, mas não tem nada comprovado, nada escrito assim, tá? Nenhuma obra, nada. É achismo, é senso comum. Mas tem algumas características que são encontradas nos dois, tanto em Sócrates quanto em Jesus Cristo. Lá vai. Os dois não deixaram nada escrito. Os dois eram considerados extremamente inteligentes, porém, pessoas extremamente simples. Terceiro, os dois foram condenados à morte. Quarto, os dois tiveram acusações forjadas, tanto Sócrates quanto Jesus Cristo. Tá? Os dois tinham o hábito de conversar entre as pessoas e aquilo começou a despertar curiosidade e se tornaram pessoas extremamente populares. Então, uma vez eu tive acesso, né, a uma reportagem de um escritor que trazia pontos em comum pontos em comum entre Sócrates e Jesus Cristo, tá? Repetindo, tem muita gente, tem muito filósofo que acha isso coincidência, tá? Mas eu acho muita coincidência, ou muitas coincidências, tá? Mas, enfim, eu só queria fazer as considerações aí para vocês, tá? Pessoal, alguém tem mais alguma pergunta, alguma colocação? Alguém? Bom, já que vocês entenderam... Oi? Então, assim, o que nós sabemos dele, de Sócrates, veio dos pensadores. Então, você tem Aristófanes, que vai dizer que Sócrates tinha uma visão, vamos dizer assim, ambígua, né? Ele concordava com aquilo que ele foi acusado, que ele, na verdade, era um falso sábio. Depois nós temos Xenofonte, que vai valorizar, né, vai descrever a importância de Sócrates, é muito importante. Hegel vai dizer que tudo que nós sabemos é muito mais em função de Xenofonte do que de Platão. Aristóteles vai questionar até que ponto, de fato, o que se entende sobre Sócrates é verdadeiro e o que é invenção de Platão. E depois você tem Platão, Eberton, e aí sim Platão vai discorrer maravilhosamente bem sobre Sócrates, tá? Então, repito o que eu disse na última aula. Tem muita gente que acredita que o que nós sabemos de Sócrates foi uma invenção da cabeça de Platão, Eberton. Platão inventou, tá? A figura de Sócrates, porque como ele não deixou nada escrito mesmo, então é isso que Aristóteles vai fazer, tá bom. Como é que a gente sabe que isso é verdadeiro ou não? Não foi algo fruto do pensamento, da imaginação, vamos dizer assim, da imaginação de Platão. Tá ok, Então, em linhas gerais, foi isso. Mais alguém, gente?